Olá, que Deus los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos dar continuidade acá entonces a nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando o livro de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia agora, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5. Esta carta que foi escrita por el apóstolo Pablo, el apóstolo que Jesus escogió para predicar el evangelho a los gentiles, ¿no? A la iglesia, a nosotros. Então, esta carta é importantíssima, atual para nuestra vida. Por isso é muito importante estudar o Novo Testamento, principalmente as cartas de los apóstoles que foram escolhidos por Deus para trazer a doutrina, ¿no? El vino nuevo, el evangelho para la iglesia. ¿No? Então, temos que meditar em las Sagradas Escrituras, conhecê-las para viver segundo a vontade del Senhor Jesus. Então, é 1 Coríntios, capítulo 5, abra sua Bíblia. Antes de começar a ler, vamos orar para que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos ilumine. Senhor, nosso Deus e Padre, em nome do Senhor Jesucristo, aqui estamos, uma vez mais, para ler tu palavra, las sagradas escrituras que tu dejaste para nosotros por meio de los apóstoles e hoje por meio de la Bíblia, por meio del Nuevo Testamento. Mi Deus, e que essa leitura venga a corrigir-nos, venga a repreender-nos, venga purificar-nos, santificar-nos, consagrar-nos e llenar-nos mais e mais de Ti. Este é o objetivo, meu Padre. O objetivo não é solamente, meu Deus, conhecer, ter conhecimento bíblico, conhecer mais a teologia, as escrituras, sino conhecer com um propósito de sermos beneficiados, bendecidos, de sermos aquello que tu quieres que seamos, meu Deus, porque somos el barro e tu eres el alfarero. Então que através desta palavra tu vengas a purificar-nos e a corrigir-nos e a ensinar-nos. É o que eu te pido, meu Deus, que todos que veem este vídeo sejam tocados, não é para juzgar-nos, mas para, mi Dios, edificar, corregir e bendecir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te pido. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos começar. 1 Coríntios, não? Capítulo 5. Vamos começar acá a leitura. Você já sabe que esta carta foi escrita por el apóstolo Pablo para a igreja que estava em Corinto. É muito importante que se você agarrou este vídeo, agora já estamos no capítulo 5, mas em meu canal do YouTube você encontra todos os vídeos desde o capítulo 1. É muito importante que você acompanhe desde o capítulo 1, versículo por versículo, porque é assim que tem que estudar a Bíblia para conhecê-la completamente. A Bíblia você não pode agarrar solamente um versículo e ler e sacá-lo do contexto. Isto hace las sectas. Isso hace los falsos profetas, los religiosos, e não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia você tem que entender quem escreveu, para quem escreveu, o que quiso dizer e que isso traz para nós hoje dia, como devemos aplicar esta palavra hoje dia em nossa vida, o sentido correto da carta, do livro, da palavra. Não podemos sacá-lo do contexto e levá-lo para outra coisa que o autor não quiso dizer. Isso é gravíssimo, um erro gravíssimo. Isso hace las sectas, isso hace las iglesias que não têm compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, que querem distorsionar a palavra de Deus. Então, muito cuidado. Por isso é importante você comparar, né, o que a gente diz com as sagradas escrituras, né? Não confie en el hombre, confíe solamente en las sagradas escrituras, ¿ok? Bueno, entonces 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: En efecto,
se hoje que entre vosotros há imoralidade. Então, Pablo já começa cá uma repreensão fortíssima a la iglesia de Corinto. Então, a iglesia de Corinto, né, esta igreja que estava nesta cidade de Corinto, em Grécia, foi uma igreja que se corrompeu um pouco, ou talvez muito, porque deixou a imoralidade entrar na igreja. O que é a imoralidade? É o pecado, é a suciedade, a imundícia, as coisas do mundo. E eles estavam permitindo deliberadamente que estas coisas mundanas fossem praticadas dentro da igreja. A igreja, vuelvo a repetir acá, não é um templo, um santuário, um local de 4 paredes com sillas. Não. A igreja é o grupo de pessoas que creem no Senhor Jesucristo. Então, dentro de aquele grupo de pessoas allí em Corinto, né, a igreja, havia corrupção, havia gente cometendo pecados grotescos, coisas horríveis, né? E isto chegou aos ouvidos do apóstolo Pablo, né? Como pode ser que a igreja, que tem que ser algo santo, que tem que ser algo puro, pudiera ter então esse tipo de imoralidade e de pecado, que é comum no mundo, mas na igreja não pode haver, porque na igreja tem que haver santidade. Então, Pablo começa este capítulo falando sobre essa imoralidade que havia na igreja de Corinto. Aí ele diz acá, e uma imoralidade tal como não existe nem sequer entre os gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Ou seja, era uma imoralidade extrema, era algo grotesco, era algo horrível, que nem em meio de los gentiles, quem eram os gentiles? Eram os paganos, os idólatras, era a gente carnal, a gente fora da igreja, a gente del mundo. Ou seja, Pablo estava dizendo que nem no mundo ele havia escuchado que se hacían coisas que se estavam fazendo allí dentro da igreja, a ponto de um homem acostar-se, ter relação sexual com sua própria madrasta, com a mulher de seu padre, não? E isso era um pecado grotesco. No Antigo Testamento, se alguém se acostara com a mulher de seu padre, não? Com sua madre ou com sua madrasta, era digno de muerte, tinha que ser apedreado segundo a lei. E isto não cambiou no Novo Testamento, né? O pecado sigue sendo pecado. Então, era inadmissível, né? A Bíblia condena os pecados sexuais, como a prostituição, né? Que é vender seu corpo por dinheiro ou por um cargo no trabalho, não? Por ter um aumento de salário, por ter um puesto maior. Isso é prostituição, para ser uma venda, para ter algum objetivo financeiro. Isso é prostituição, isso é pecado, não? A fornicação, que é a relação sexual fora do matrimônio, é pecado, né? Uma pessoa solteira não deve ter relações sexuais. As relações sexuais são permitidas solamente dentro do matrimônio. O adultério é pecado, seja traicionar a esposa, traicionar o marido. A Bíblia, Jesus dijo que hasta mirar uma mulher, um homem com outras intenções é pecado. Então temos que vigilar muito hasta nossas miradas, para onde vão nossos olhos, para onde vão nossos pensamentos, para onde vai nosso coração. Vigilar para não cair nestas trampas de Satanás, né? O homossexualismo é pecado delante de Deus, homem com homem. Se um homem com uma mulher sem ser casados já é pecado, imagine um homem com homem, uma mulher com outra mulher, como se vê hoje
que el mundo está naturalizando como si fuera algo normal cuando no es una abominación, es pecado, es errado, es condenable delante de Dios, ese pecado de la homosexualidad, es inmundo delante de Dios, como todos los otros pecados sexuales. Dios destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hizo caer fuego del cielo con granizo, con sangre, por causa del pecado del homosexualismo que havia em Sodoma e Gomorra. Isso em toda a Bíblia é condenable, ou seja, é algo que Deus não aceita, a imoralidade, né? A pornografia, não é certo? Ou seja, chistes imorales, chistes, videos, enfim, todo tipo de coisa imoral é condenado por Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje dia com a televisão, com as películas, com as novelas, com a internet, cambiar de canal, não ver determinados tipos de novelas, de películas, de propagandas, de videos, né? Determinadas coisas. Há que sair desta suciedade, desta imundícia, porque isso é terrível, e é tão terrível que o apóstolo Pablo começa aqui dizendo assim: em efeito, se hoje que entre vosotros há imoralidade, e uma imoralidade tal como não existe nem sequer entre os gentiles, al extremo de que alguno tiene a mulher de su padre. Então, mira aqui o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, um lugar que tinha que haver temor a Deus, santidade, não é verdade? E os habéis vuelto arrogantes em lugar de haberos entristecido. Ou seja, ao invés de... Pablo estava repreendendo a igreja, dizendo: ustedes, ao invés de repreendê-lo, de exortá-lo, de corregir-lo, ustedes estão permitiendo isso, como se fuera algo normal, e é o que está acontecendo hoje em muitas igrejas. Muitas igrejas hoje já não se habla mais del pecado, já não se habla mais del infierno, já não se habla mais de las coisas que são pecado, não? As igrejas hoje dia só hablam de riqueza, de prosperidade, de milagros, de bendições, de ter uma vida buena, de superação, ¿eh? Y hay que abrir las puertas para todo, y hay que aceptar a todos. Sí, hay que aceptar a todos. Jesús dijo: vení como estás, pero Él no dijo que tenemos que quedarnos como estás. La iglesia es un lugar de conversión. Uno viene a la iglesia para convertirse, uno viene a la iglesia para cambiar, uno viene a la iglesia para nacer de nuevo, uno va a Jesús para transformarse, no para continuar como está. Es inadmisible, inaceptable continuar dentro destas coisas imorales. Então, não há que aceitar. Muitas igrejas já estão aceitando casamento hasta de homossexuais, pastores que são homossexuais, pastores, que já é errado ter pastora, não? A Bíblia proíbe que a mulher seja pastora. E imagina pastoras e aún lésbicas, homossexuais, enfim, é algo terrível. Estos não são igrejas. Esse é um clube disfarçado de igreja. Isso não vem de Deus, amigos. Isso é obra de Satanás realmente. Então, essa é a porta ancha. Jesus dijo que temos que entrar por la puerta angosta, não por la puerta ancha. Então, Pablo repreende duramente. Mira o que ele diz acá no versículo 2. E os habéis vuelto arrogantes em lugar de haberos entristecido, para aquele que de entre vosotros ha cometido esta acción for expulsado de en medio de vosotros. O sea, que ellos tenían que haber hecho con este hombre que tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Tenía que ser expulsado de la iglesia, no podía más congregarse. Entonces, en medio del pueblo cristiano, en la iglesia, no puede haber este error, no puede haber este pecado, esta suciedad. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. O sea, Pablo no estaba ahí. Pablo estaba en otro lado, pero él supo lo que estaba aconteciendo y dijo, no, yo ya lo juzgué, yo ya lo condené y ya está condenado. ¿No? Muchos dicen, no juzguéis. No, la Biblia dice que sí, hay que juzgar dentro de la iglesia. Lo que está errado, lo que es pecado, lo que no está de acuerdo con la palabra, sí tiene que ser juzgado, tiene que ser extirpado y tiene que ser sacado. Pablo mandó expulsar a este hombre, no mandó pasar la mano en la cabeza y decir, pobrecito, vamos a esperar. No, mandó expulsarlo para que sea corregido. En el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a este tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que Pablo mandó como apóstolo, como autoridad de Dios, ¿no? Mandó hacer lo siguiente, expulsa a este hombre de la iglesia, que sea entregado a Satanás para que sea muerto, para que sea castigado. Y si él era de Dios, un escogido de Dios, él iba a aceptar la corrección, él iba a arrepentirse y iba a cambiar, iba a ser salvo. Pero si él no era un Dios, si él era un lobo disfrazado de cordero ahí en la iglesia, entonces él no iba a cambiar y iba realmente a morir en su pecado e ir al infierno. Entonces yo veo lo siguiente, que Dios, cuando estamos errados, cuando estamos en pecado, cuando estamos fallando en algo, Dios permite que vayamos para un desierto, que seamos castigados, por así decir, corregidos, ¿eh? Como que Dios ahí nos está exhortando, reprendiendo, castigando. Y si uno es de Dios, si uno es un escogido de Dios, va a entender que este mal vino por cuenta de nuestro pecado, va a arrepentirse, va a humillarse delante de Dios, va a apartarse, va a convertirse y será salvo al final. Pero si Dios corrige a una persona, exhorta a una persona y ella no cambia, entonces es porque ella no era escogida de Dios, no era parte de la iglesia, no era un cristiano verdadero, era un falso cristiano. Porque el verdadero cristiano, cuando es corregido, él se arrepiente. La persona que aún siendo corregida durante toda su vida no se arrepiente y muere en su pecado, seguramente no tendrá salvación. No tendrá salvación. No era de Dios. Então não basta ir a uma instituição religiosa, ter um título de pastor, de obispo, de obreiro, de diácono, de presbítero. Não interessa que tipo de título tenha, quem seja a pessoa, se ela vive no pecado e não se arrepiente jamás, então esta pessoa não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo, não está salva. É lógico que todos nós somos pecadores e fallamos, pero quando Deus nos muestra en la cara nuestro pecado, nos corrige, nos exhorta, nos reprende, então somos compungidos de coração e somos transformados por el Espírito Santo e nos convertimos e nos arrepentimos e passamos a ter asco del pecado, de las cosas erradas que estábamos haciendo e passamos a hacer lo correcto. Esta é a actitud de um verdadeiro cristiano. Mi amigo, mi amigo, esto es muy importante, esto es muy fuerte. ¿Está bien? Esto es muy fuerte, esto es muy importante. Esto no está siendo predicado en muchas iglesias. Pero acá no estamos para agradar a nadie, sino para decir la verdad, porque solo la verdad te puede salvar. Es un discurso, es una prédica que no agrada a la mayoría de las personas. A los mundanos, me van a apedrear por hablar eso. Pero los verdaderos cristianos, los escogidos de Dios, van a escuchar esta palabra, van a corregirse, van a convertirse y serán salvos. Gracias
a Dios. Entonces, quien es de Dios acepta y quien no es de Dios no acepta. Simples. ¿Está bien? Então Pablo manda entregar a este hombre a Satanás para que muera, ¿no? Para que sea corregido, para ver si se arrepiente. En el versículo 6 él dice, vuestra jactancia no es buena. O sea, jactancia es orgullo, ¿no? Era un orgulloso, estaban en el pecado, con inmoralidades, con suciedades extremas y aún eran orgullosos. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La levadura es aquel producto, ¿no? Que se pone en el pan, en la masa de trigo, para que el pan se infle, para que crezca, ¿no? Entonces un poquito de levadura hace con que el pan crezca. Si usted no pone levadura, el pan queda normal. O sea, el pan, aquella levadura es como que es una contaminación, ¿no? Entonces la Biblia llama el pecado de levadura. Cuando usted ve Dios hablando de levadura, los apóstoles, Moisés, Jesucristo, Él está hablando del pecado. Nosotros somos la masa y en nosotros no puede haber levadura, porque un poquito de levadura contamina toda la masa. O que quiso decir el Espíritu Santo acá? Que muitas vezes aquele pecadito que diz, é um pecadito, vou a ver só um pouco de pornografia, me vou a prostituir, me vou a adulterar, pero igual eu creio em Deus, né? Eu vou a viver na homossexualidade, pero igual Deus me ama, igual eu amo a Deus, igual eu hago coisas buenas, sou uma pessoa buena, eu cometo este erro, este pecado, pero Deus sabe. Então, esta levadura, este pecado, contamina y destruye el alma de la persona y condena a la persona al infierno, porque ella cada vez va empeorando más y más. No hay vuelta atrás. Por eso él dice acá, vuestra jactancia no es buena, ¿no? Em outras palavras, vocês estão tão orgulhosos que não estão vendo o que está acontecendo? Não sabeis que um pouco de levadura fermenta toda a massa? Limpiar a levadura vieja para que seais massa nueva, assim como lo sois sin levadura. Em outra palavra, limpiar a levadura, saque o pecado. Temos que sacar o pecado de nossa vida. As coisas mais pequenas, aunque seja insignificante, isso não é nada. Saque isso, saque essa levadura. Limpe-se, vamos limpiar-nos, vamos purificar-nos, vamos santificar-nos dia a dia. Isso é o que Deus quer de nós, para que seamos uma igreja pura. ¿Está bem? Porque aún Cristo, nuestra Páscoa, ha sido sacrificado. Portanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con pan y sin levadura de sinceridad y verdad. O sea, tenemos que andar con la conciencia limpia, con sinceridad, com verdade, a verdade de acordo com a palavra de Deus, verdade? Eliminar de nossa vida todo aquilo que o Espírito Santo nos mostra que não agrada a Deus, corrigir-nos. Não importa o ambiente que estejamos, no auto, no trabalho, na escola, né? Na universidade, dentro da igreja, em qualquer ambiente, não importa o ambiente mais podrido, mais sucio, pero tenemos que guardar nuestra santidad. Estamos en el mundo está contaminado de pecado, el mundo es el basural, pero nosotros tenemos que andar con vestiduras blancas, cuidando para no ensuciarnos neste basural. Imagine usted andar en un chiquero. ¿Sabe o que es un chiquero? Usted já entrou em um chiquero de cerdo, de puercos. Así es el mundo y tenemos que andar ahí de vestiduras blancas. ¿Cómo es posible, no? Tomando mucho cuidado, ¿no? No vamos a juzgar las personas del mundo ni andar diciendo que son malditas o pecadoras o que van al infierno. No, mas con nuestro testimonio
sin hablar nada, que ellos se den cuenta, que ellos se acerquen a Jesús por nuestro testimonio. ¿Está bien? Entonces, las personas del mundo que están perdidas, que no conocen a Jesús, tenemos que hablarles con amor, eso sí, con paciencia, hablarles la verdad, pero hablar la verdad, se nos pregunta, mira, esto es pecado, esto no es así, hablarles con amor y no decir, bueno, no voy a hablar para no ofender, mejor voy a decir que están correctos, no, hay que hablar, si nos pregunta hay que hablar, ¿verdad? En el momento oportuno hay que hablar, ¿está bien? Claro, no es que vamos a ser fanáticos y salir gritando y corrigiendo y reprendiendo a las personas. No es eso que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es dando nuestro propio testimonio. Siendo como Jesús, andando en santidad, no participando de las cosas erradas, de las cosas del mundo, del pecado. E a gente vai mirar para nós e vai ver a diferença. Vai falar, esse é diferente, esse é cristiano. Esto não hace isso e isso porque é cristiano. Então, eles se vão a dar conta que nossa vida seja a predicação. E estes que se dão conta e nos vêm a perguntar, e por que não hace isto? E por que não hace aquilo? E por que não se mescla com nós? E por que não participa de isto? Aí vamos dizer, porque isto não agrada a Deus, porque isso é pecado. E nós, para sentir melhor que eles, não, mas para dar o exemplo, para tentar salvá-lo, falar-lhes com amor. Pero hay que hablarles. Pero eso estamos hablando de los incrédulos, las personas del mundo, pero con la iglesia, o sea, con los que ya están dentro de la iglesia, los que ya son miembros, los que ya son convertidos, vamos a decir así, estos hay que reprenderlos duramente porque no se puede permitir eso. Pablo mandó expulsarlo de la iglesia para que muera, para que sea disciplinado, para que tal vez se arrepienta. Mi amigo y mi amiga, esto es muy importante. Meditarnos, cada quien mirar para su vida, ni un juzgar al otro, pero ¿no? Colocar las rebarbas de mojo, como dice el dicho, ¿no? ¿Conoce ese dicho? ¿No? Vigilar, examinar a sí mismo. Eso es muy importante. E no versículo 9 dice, em mi carta os escrevi que não anduvieres em companhia de personas imorales. ¿Viu? Nem andar, nem participar de las mismas coisas que os imorales hacen. Não me referia a la gente imoral de este mundo ou a ávaros e estafadores. Ávaros é aquela persona aferrada ao dinheiro, né, que só pensa em dinheiro. Estafador é aquele que rouba por dinheiro, que enganha por dinheiro. Ou a los idólatras, que são os que adoram ídolos, personas, imagens, os que adoram o sol, a luna, as estrelas, a natureza. Não podemos adorar a nada, solamente adorar a Deus. Porque então tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, ¿no? Aquele que se embriaga, o estafador, como esse, ni siquiera comais. Ou seja, ele não está dizendo, por exemplo, em seu trabalho você não vai comer com os incrédulos na hora do almoço. Sim, tem que comer junto aí com eles, sentar na mesma mesa, em la família, não? Enfim, em la escola. Não é que você vai andar separado, colocar na silla já no inconsciente. Não é isso que o Espírito Santo está falando. Né? Simplesmente que não temos que praticar o que eles praticam. E estar junto de eles, mas para dar exemplo. Isso não significa que vou a uma festa com eles e vou estar aí na mesa del bar mientras eles estão emborrachando. Não é isso. Não é isso. É obviamente que não é isso. Pero eu digo de um cumpleaños, de uma confraternização, em um ambiente de escola, de trabalho. Estamos no mundo e sempre vamos estar rodeados de pessoas do mundo que vão a dizer malas palavras, tal.
pero nosotros no tenemos que hacer lo mismo que ellos, pero tampoco tenemos que colocar una silla ya alejada como si fuera, ¿no? Como si tuviésemos asco de ellos, para que ellos se sientan que nosotros lo estamos despreciando. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No sé si usted me está entendiendo, hay que haber un equilibrio, pero también no hay que aceptar todo. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en cada momento nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones para hacer lo correcto. Como yo ya he dicho, que tenemos que predicar con el testimonio. Pero si nos apartamos de ellos, ¿cómo ellos van a ver nuestro testimonio? ¿No es verdad? Pero Pablo está diciendo que no tenían que comer ¿con quién? Con las personas que estaban dentro de la iglesia y cometiendo estos pecados. Este tipo de personas no tenía que haber ningún tipo de comunión porque eram lobos, falsos profetas, falsos hermanos, tenían que ser expulsados. Dentro de la congregación, en la iglesia, en el pueblo cristiano, sí tenía que haber santidad. Vuelvo a leer para que usted entienda mejor el versículo 9, el versículo 10, el versículo 11, ahí usted lo va a entender bien. Y para terminar, en el versículo 12, él dice, pues, porque he de juzgar yo os de afuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo estaba diciendo lo siguiente, tenemos que juzgar a los que están afuera, criticar, reprender. No, esto ¿quién va a hacer? Dios. No tenemos que salir al mundo y apuntarle, vos sos esto, vos sos aquello. No. No. Eso es Dios que tiene que hacer en su conciencia, en su corazón. Solo vuelvo a decir, tenemos que predicar no con palabras, pero con ejemplo, con testimonio. Ahora, si ellos se acercan a nosotros por cuenta de nuestro testimonio y nos preguntan nuestra opinión, ahí damos nuestra opinión con amor, con sinceridad, según la palabra de Dios, y les aprovechamos la oportunidad y les predicamos el Evangelio. Y así vamos ganando almas para el Señor Jesús. Pero los que están dentro de la iglesia, si vemos un hermano cristiano, ¿no?, que está cometiendo algo error, tenemos que acercarnos a este hermano y decir, hermano, vos sos cristiano, estás en la iglesia, pero eso es lo que está haciendo está errado, tenés que convertirse, tenés que salir de esto. ¿Está bien? Ese es el papel de la iglesia. ¿Está cierto, mis amigos? Entonces, terminamos acá. El capítulo 5, muy importante, este capítulo 5, vuelvo a leerlo nuevamente, es muy profundo y la verdad tenemos que vigilar bastante, ¿verdad? Bueno, queridos, me despido de ustedes. Si quiere, dê un me gusta ahí, un like en el video. Se inscriba en el canal, vea los otros videos del canal, siga la serie, ¿no? Cuando usted va a ver una serie, usted tiene que agarrarla desde el primer capítulo para entender, si no, usted no entiende. Entonces, ahí en el canal tiene varios estudios bíblicos, unos en portugués, este en español. Si quiere, compartir, copia este link de este video, mande por sus redes sociales, por WhatsApp, para que otras personas puedan ver también. Y así sigamos adelante. ¿Está bien? Entonces, sería esto. Hasta el próximo video. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, ponga ahí los comentarios. Y después de un o dos días, usted va a ver que yo ya respondí. Y si usted quiere hablar conmigo, vemos cómo entramos en contacto. Dios los bendiga y hasta pronto.